Dois gols do Bahia que tiveram um dedo do Ceará, né? Jogadas, passe errado do Felipe Bachola e também um bate-rebate ali também no primeiro gol, né? Teve um dedinho do Ceará. Aí eu quero te perguntar o seguinte, você, fora isso, o que você percebeu do seu time hoje que talvez você encare como coisas que precisam ser consertadas, né? Para o futuro. Ainda é uma espécie de início de trabalho, né? Uma semana, poucos treinamentos, mas o que você pode ter percebido que pensa em mudar para o futuro? Primeiramente, assim, eu vou discordar um pouco, me permita isso. O primeiro gol foi um achado, gente. Não teve nada de erro, de... Você falar assim, o que aconteceu de errado? Uma bola que o cara foi tirar para o campo de defesa dele, que bateu num jogador nosso e voltou. Isso não tem erro. Isso são coisas do futebol, coisas que acontecem. Vai tirar uma bola, não tira. Né? O segundo não. Realmente nós perdemos uma bola no meio. E eles foram muito felizes. O Gilberto é um jogador que faz muito esse movimento de profundidade. Ele foi feliz, encontrou o espaço certo. São coisas que a gente precisa ajustar. Outra coisa é falar assim, vamos dizer que é início de trabalho. Não, assim, deixa eu ver, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Eu tenho 6 dias aqui, né? Mas você já esteve aqui há 4 meses atrás, de uma outra situação, com outros jogadores. Mas eu acho que, principalmente nos primeiros 35 minutos de jogo, a gente foi soberano assim, na partida. Criou várias oportunidades, assim, boas oportunidades, controlamos bem, não demos nenhuma chance para o Bahia assim, chegar e criar uma situação clara. E a equipe do Bahia é uma equipe que já está com o Roger há praticamente 1 ano já. E é uma equipe muito bem montada, com ótimos jogadores. Então, assim, a gente tem que valorizar muita coisa. As dificuldades foram grandes. Acho que a partir do segundo tempo ali, aí há uma igualdade maior no jogo, assim, em termos de domínio, assim, né? Eu tenho que exaltar muito a força de vontade dos jogadores de poderem buscar o resultado quando tudo parecia que ia terminar de uma maneira muito ruim. Mas eu falo que, em termos de merecimento, a gente merecia um resultado melhor em função daquilo que eu acho que a equipe construiu mesmo. Assim. Anderson, você fez algumas modificações em relação ao time que você estreou contra o Bragantino. Você gostou da movimentação dos jogadores que você colocou, como Lima, por exemplo? Não, gostei. Eu acho que é um jogador que deu principalmente assim no primeiro tempo, muita estabilidade para o time. Foi um setor que a gente explorou muito ali com o Bruno, assim, a gente teve boas chances. É uma pena que o Bruno, em algumas situações, tenha talvez demorado um pouquinho a tomar uma decisão, mas ele fez muito bem ali aquele papel. Então eu acho que, assim como no primeiro jogo eu gostei de muita coisa também, hoje também gosto de muita coisa, como também avalio coisas que não foram tão boas assim, coisas que precisam ser melhoradas, e claro que precisam ser melhoradas. A gente não tem, eu não consegui dar treinamento para a equipe praticamente. Então é muito na base da conversa, de reorganizar, mas a gente está em busca principalmente de resultado. Assim, o que nós precisamos de mais é de resultado. Mas também não adianta colocar os jogadores de qualquer forma na frente lá no campo. A gente precisa de uma organização, de uma maneira de jogar para que eles possam buscar esse resultado com mais propriedade, com mais sabedoria. E eu acho que a gente um passo, a gente precisa dar passos. Eu não sou um cara que vou chegar aqui e num toque de mágica eu vou fazer com que tudo dê certo. Não tem essa capacidade. Mas eu acho que a gente está desenvolvendo, isso é importante. O Anderson, boa noite. Boa noite. Eu concordo plenamente com você quando você disse que nos 35 minutos, nunca mais tinha visto o Ceará jogar como eu vi até os 35 minutos. Aquele toque de bola bonito, rápido, chegando no ataque rapidamente, facilmente. Quando é que nós vamos ter, na sua concepção, o tempo para poder ser maior este tempo, não só 35 minutos? O que é que você acredita quantos jogos daqui para frente? Difícil poder fazer previsão nisso. Assim. O que eu falo os 35 minutos eles são marcados talvez com um gol inesperado, assim, onde não houve o mérito do atleta, mas não houve uma construção de jogada do Bahia. Eu acho que a partir desse momento a gente sente um pouquinho, entendeu? Assim, poxa, a gente está tão bem no jogo, de repente o jogo está 1-1. E aí a gente começou a não ter paciência para poder fazer novamente tudo que tinha que ser feito. Mas é um processo. Eu acho que
Se eu pudesse cravar uma coisa assim no jogo de hoje, eu acho que faltou um pouquinho nesses 35 minutos a gente conseguir ampliar uma vantagem, entendeu? Eu acho que a gente tinha que jogar um pouco mais, aproveitar um pouco mais as oportunidades, já que a equipe do Bahia demonstrou assim, que não estava conseguindo jogar, né? Erraram muitos passes, então a gente tinha que ter aproveitado aquele momento para poder, quem sabe, aí, fazer uma diferença maior, de fazer o primeiro e buscar o segundo e continuar mantendo um mesmo ritmo, uma mesma pegada em termos de uma mesma gana em cima de fazer o gol, né? Então, nesse aspecto, eu acho que a gente tira uma grande lição. Anderson, eu não vou nem falar do calendário do futebol brasileiro, porque isso é meio que chover molhado, né? A gente já sabe da maluquice que é o calendário. Você falou aí de conversar muito, e parece que hoje se conversa mais do que se provavelmente treina, né? Não tem como muito. Ainda não saiu como vai ser o cronograma da semana, mas acredito que amanhã tem descanso. Segunda-feira os atletas regeneram, aí já viaja, terça tem um treinamento até o jogo da quarta. E eu te pergunto, o que você já pode adiantar dessa equipe do Oeste? Eu já estou passando aqui para o Oeste, porque a gente sabe no meio da semana vai ser um tanto complicado. O que você pode falar desse Oeste e o regulamento que já muda mais uma vez, né? O Ceará já não tem o direito do empate nessa segunda fase. Assim, o que a gente fala muito do calendário é que são coisas bem diferentes. Assim, o começo do ano, o começo da temporada, em qualquer lugar no mundo, você precisa ter semanas mais abertas. Então, o atleta ainda não está preparado para poder fazer uma sequência de 7 jogos, 8 jogos. Ele está vindo de um período inativo, ele está com aquisição de forma ainda. No final da temporada, você pode colocar jogo quarto domingo, aí 2 meses direto, que os caras já estão preparados. Eles não têm o que adquirir mais. Eles só mantêm, entendeu? Mas agora no começo a gente faz o inverso. A gente enche de jogos. E aí a gente tem muito problema porque a gente às vezes é forçado a fazer algumas modificações, a perder um tempo precioso, que é o quê? Imagina se a gente jogou hoje, descansasse o domingo, na segunda-feira a gente reapresentasse, tivéssemos uma semana para poder preparar para o próximo jogo. Então, assim, tudo aquilo que aconteceu de ruim, a gente podia treinar, analisar melhor, avaliar e construir uma coisa melhor. Só que a gente não tem. Já tem uma decisão quarta-feira, e a gente tem um adversário muito difícil. O Campeonato Paulista é, sem dúvida nenhuma, o campeonato estadual mais difícil em termos de montagem de equipe, onde eu estava vendo um confronto lá de Botafogo e Água Santa. Vários jogadores com passagem Série A, jogando nas duas equipes, vários jogadores já com um perfil assim, muito bom, muita maturidade. Então, assim, a gente tem pela frente um adversário extremamente difícil, com um treinador que é o Renan, que já está há muito tempo ali no Oeste, já conhece muito bem a equipe, controla muito bem. Então, num jogo decisivo, nós vamos ter que nos superar aí para poder buscar essa classificação. Ô Anderson, essas coletivas é muito boa para a gente tirar as dúvidas, né? E eu falei com o Vinícius a respeito de um assunto que, quando você foi anunciado, especulou-se muito agora. Jogador A não joga mais, jogador B não vai jogar mais, e o nome do Vinícius com você era ligado nessa situação. O Vinícius veio aqui e esclareceu que quando lá em Bragança você teve a conversa com ele de 1 hora e ele reconheceu que também precisava dar o braço a torcer em algumas situações, não entrou em detalhes, né? E é importante também eu fazer essa pergunta para você, que escuta o outro lado, para mostrar que o Anderson não tem esse negócio de marcar o jogador, de dizer aquele jogador porque eu tô com raiva não joga no meu time. Não, gente, a questão técnica no futebol ela é muito superior à questão, né, de algum tipo de problema. Quais são os problemas que um treinador hoje no Brasil tem com o jogador? É a questão de jogar e não jogar. Esse é o maior problema que nós temos, infelizmente. Então, quando você chega num clube, às vezes um jogador começa jogando, de repente vem um outro e ultrapassa esse jogador, e, né, dentro de campo, com mérito, e é claro que o jogador que sai, ele nunca gosta. E aí, às vezes, e eu falo isso muito com eles, é mais fácil a gente criticar quem toma a decisão e é mais difícil a gente poder fazer uma autoavaliação realmente daquilo que está acontecendo. Então, assim, eu acho que é a culpa dos dois lados, né? Pode ter havido da minha parte qualquer tipo de acontecimento que eu não tenha tido a atenção devida ao atleta, entendeu? Eu achando que estava tudo normal e às vezes ele estava passando por um momento difícil.
como pode também ter acontecido um momento ruim do atleta, que é normal de acontecer, e ele às vezes tem um pouco de dificuldade de poder entender isso, entendeu? Então assim, não há da minha parte, nunca houve nada, nenhum tipo de, não, esse atleta não joga comigo, nunca fiz, eu poderia chegar aqui e falar assim, olha, pode tirar esse que eu não vou trabalhar, mas nunca fiz isso na minha vida, cara. Então não seria hoje que eu vou fazer, né? Então assim, tudo que acontece no passado serve como aprendizado para o futuro. O Vinícius é um jogador que praticamente eu dei muita força para ele no início dele no Fluminense. Ele começou a virar um jogador que eu acho assim, de alto nível a partir da participação dele no Fluminense, né? Então acho que há o reconhecimento dele disso. Ele é um jogador que não tinha tanto espaço, de repente ele começou a ter um poder enorme assim, de representatividade dentro do futebol brasileiro, né? É um menino muito, muito bom, muita qualidade técnica, fez um gol fantástico, eu queria enaltecer. Não foi simplesmente um chute de fora da área, mas foi uma jogada bem construída, né? E quando a gente tem isso lá fora, a gente elogia. Quando a gente tem no Brasil, a gente acha que não, foi uma jogada bem construída, boa troca de passes, contra um time que marca bem, que fecha bem. Então eu acho que, acima de tudo, a gente tem que ter muita tranquilidade para poder... Eu cheguei aqui já nunca nem pensei em nada assim dos atletas, né? Tem atletas que são muito próximos até e que às vezes a gente não chega no momento de poder também dar oportunidade. Então tudo é uma questão da gente poder lidar com maior naturalidade, tranquilidade e acima de tudo com respeito, né? Eu não sei como é que vai ser a relação daqui para frente com qualquer atleta. Nós estamos tratando de seres humanos. Mas, acima de tudo, eu tenho convicção de que, prevalecendo o respeito, a gente passa por cima de tudo. Anderson, boa noite, tudo bem? Boa noite. No jogo passado, contra a equipe do Bragantino, lá no Pará, você jogou com o Fernando Sobral, um jogador que, embora estivesse numa posição mais ofensiva, tem características mais defensivas. No jogo de hoje, você jogou, teoricamente, mais aberto. No jogo contra o Oeste, a expectativa é que volte com o Fernando Sobral, que volte em uma postura, por jogar fora de casa, por ser um jogo eliminatório, uma partida apenas, jogar um pouco mais embaixo? Assim, cara, eu penso na equipe de uma forma mais equilibrada, entendeu? Eu penso em equilíbrio. No jogo de lá era um jogo com características muito claras, assim, né? Eles tinham um lateral que forçava muito a jogada. O Sobral tinha feito essa função comigo no começo, quando eu cheguei aqui. É um jogador que tem muita capacidade física e eu quis apostar um pouco nisso também, de dar mais consistência para a equipe, mas sem deixar de ser ofensivo. Acho que lá a gente não deixou de ser ofensivo também, não. A gente criou boas oportunidades, de ter feito... ganhou e mereceu muito a vitória. Então, é importante a gente tentar sempre o equilíbrio. Não quer dizer que a gente vai jogar com uma formatação, às vezes com 3 volantes, e vai deixar de ser ofensivo. A gente tem que procurar equilibrar sempre, e é isso que a gente pensa. Ô Anderson, boa noite. Boa noite. O Ceará fez um ótimo primeiro tempo, e eu acho que mesmo no segundo tempo o jogo me parecia igual. Até o gol acontecer, não me parecia... dá a impressão, quando o time joga tão bem no primeiro tempo e na segunda etapa não domina tanto, que ele tenha sido pior. Mas, a meu ver, estava muito igual, e o que você falou foi muito correto, né? O Bahia, numa jogada, ele tem um jogador que tem muito essa busca da profundidade, e aí o gol aconteceu. Mas o Ceará buscou esse empate no final. Então, eu acho que existe a possibilidade das duas, mas eu queria saber de você, o que é que ficou? Ficou mais aquela situação de que o ufa poxa, no final estávamos perdendo, empatamos, ou o poderia ser mais pelo bom primeiro tempo da equipe e um segundo tempo regular? E eu concordo totalmente com tua avaliação do gol, foi o que eu disse, inclusive, o gol do primeiro gol, né, que o Ceará tomou, foi uma jogada esporádica, né? Não houve erro de absolutamente ninguém, foi uma situação de jogo, né? Então, por conta disso, qual foi o que fica na cabeça? Fica mais poderíamos vencer, ou o ufa, pelo menos empatamos? Eu acho que é um misto, né? Assim, a gente saiu no primeiro tempo, assim, que merecia estar em vantagem, então a gente sai muito frustrado quando a gente entra com um vestiário 1-1 e é complicado. Acho que o segundo tempo nós temos assim, uma igualdade, mas tem um lance decisivo para mim, que eu acho que o árbitro, na minha concepção, eu não vi o lance ainda pela televisão, mas da onde eu vi muito claramente que o Lima foi empurrado ali numa situação que era uma situação clara de gol.
E isso reflete completamente naquilo que é o jogo, entendeu? Assim, a gente poderia ter tido pênalti, ter perdido e tal, mas tinha a chance de poder fazer 2-1 também, e era uma situação favorável. Eu acho que o gol no final, ele não nos dá a vitória, não nos dá os 3 pontos que a gente queria demais, mas também não deixa a gente tão decepcionado de ter feito, talvez por merecer até mais, e não ter conseguido, né, minimamente, pelo menos, uma igualdade, né? Então, é um misto. Mas a gente não está no vestiário lá comemorando esse empate, não, cara. Eu acho que a nossa cabeça era de ganhar o jogo. A gente veio, né, para cá com esse sentimento, com esse pensamento. E a gente tem muita maturidade para poder saber que a gente fez por merecer um resultado diferente, né? Mas faz parte, futebol é assim mesmo. Ederson, boa noite. Boa noite. Esse é o 4º jogo, 4º empate, o primeiro seu desde que você voltou para comandar a equipe, mas faltam 4 jogos ainda para finalizar essa primeira fase aí da Copa do Nordeste. Dá para avaliar que dá para chegar ainda entre aqueles 4? Porque você disse na coletiva, inclusive, passada, né, que é muito traiçoeira a competição, porque o cara perde, às vezes talvez nem cai de posição, às vezes ganha, não sai também de posição, mas fica todo mundo ali próximo porque brigam entre os próprios grupos. É uma competição assim que eu lembro que ano passado, até no Bahia, assim, um grupo teve uma pontuação muito maior que a outra, entendeu? Do que o outro grupo. Então, assim, é uma competição que ela não depende exclusivamente da gente, entendeu? Assim, no momento que a gente está agora. A gente pode conquistar os 4 resultados positivos e às vezes não conseguir ainda classificar, né? E é difícil conseguir isso. Mas eu acho que a gente tá vivo aí, tá muito embolado, tá muito próximo. A gente conseguiu, né, uma sequência de vitórias aí, a gente pode conseguir encostar e classificar, e aí é outra competição, né? A gente tá muito ligado, são várias frentes, tem o Campeonato Estadual, tem a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste. Então, assim, a gente não pode deixar nada escapar. E a gente está, claro, preocupado com isso, com essa situação. A pontuação é muito baixa em termos de número de jogos, né? Esse era um confronto que a gente sabe que, sendo aqui ou sendo lá em Salvador, é muito difícil, é um confronto realmente assim, gigante, né? Mas mesmo assim a gente tinha uma expectativa de poder conquistar os 3 pontos, e a gente, eu queria falar mais uma vez, cara, assim, eu sei que a gente está trazendo um ano de 2019 muito ruim, né, assim, para o Ceará em termos daquilo que podia ser feito, cara, mas nós precisamos do nosso torcedor acreditar até o final, assim. Se eu pudesse pedir para eles, assim, né, que viesse com o coração aberto para poder incentivar os atletas até o fim, entendeu? Até enquanto há jogo, há esperança, assim. E a torcida do Ceará é uma torcida maravilhosa, assim, uma torcida alegre, que incentiva, que apoia, que acredita. E eu sei que a gente está tentando reconquistá-los, assim, né? Eu acho que é uma tentativa, mas nada é eterno, assim, né? Então a gente está num processo, mas com muita convicção que a gente vai dar uma resposta muito positiva, que eles vão ter muito orgulho dessa equipe aí, né, durante a temporada. Ederson, à sua direita, aqui atrás. Você acabou de falar, né? Enquanto há vida, há esperança. Isso foi assim que saiu o gol de empate. Não só do Ceará, mas do Matheus também. Conversei com ele depois do jogo, ele reconheceu que estava errando as tentativas que estava tendo, mas a principal delas ele acertou. Queria que você falasse desse gol, não do ponto de vista do alívio por ter sido no final, não, mas do ponto de vista da insistência, de crer que ainda está a tempo e que pelo menos um empate a gente pode conseguir. Assim, uma das coisas que eu até enalteci, assim, eu acho que a gente não desorganizou demais, entendeu? Assim, a gente manteve uma organização. Os caras meteram, não sei, 8 jogadores ali atrás, é difícil de poder fazer jogada, todo mundo atrás, todo mundo tentando se defender, e o Bahia faz isso com maestria, assim. Mas assim, a gente não deixou de tentar, de pôr a bola no chão, de tentar tocar, de tentar argumentar, de tentar... Não foi simplesmente abafando, jogando bola para a área e seja o que Deus quiser, não. A gente teve um mérito aí nessa construção e acabou sendo coroado aí pelo gol, e é claro que ninguém quer jogar mal, né? Todo mundo quer jogar bem, mas às vezes a tarde, noite não é favorável. Ederson, boa noite. No finalzinho do jogo, né,
rolou aquela movimentação mais conturbada vindo do banco de reservas do Ceará, que levou na expulsão do Leandro Carvalho. Queria que você comentasse um pouco isso. E era um jogador que vinha sendo titular desde que você voltou, né? Foi titular contra o Bragantino, hoje também. Qual peça aí que você busca para repor agora contra o Oeste? Ele foi expulso da Copa do Nordeste, né? Então, contra o Oeste, ele está apto a poder participar, né? São competições diferentes. No próximo jogo da Copa do Nordeste é que a gente vai ter que tomar uma decisão. Eu lamento, a gente sempre fala que para o jogador que a expulsão ela atrapalha não só a equipe, né? Quando está dentro de campo atrapalha muito mais, né? Mas fora de campo também a gente deixa e perde uma expectativa de aproveitamento de um atleta que está recuperando o seu jogo, né? O Leandro, a cada dia a gente percebe que ele está se empenhando, se dedicando e está num momento de crescimento. Então a gente vai fazer as considerações, as chamadas que a gente tem que fazer internamente, né? Para que a gente possa entender também o que aconteceu. A gente tem muita gente falando muita coisa, mas mais importante que a gente possa